Olá, nação tricolor! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos falar sobre as últimas novidades do nosso querido São Paulo. O tricolor conseguiu se recuperar após um início complicado, aproveitou as duas expulsões do rival e venceu o Corinthians com tranquilidade, embora tenha passado por alguns momentos de pressão durante o jogo. Após a eliminação na Libertadores, muitos esperavam mudanças significativas no time, seja no esquema tático, na ideia de jogo, ou até na troca de jogadores mais experientes por novos reforços. Mas nada disso aconteceu. Zubeldia seguiu sua linha de trabalho, manteve o time que estamos acostumados a ver e venceu o Corinthians no Mané Garrincha, passando a mensagem de que o trabalho continua. A única mudança em relação ao time que enfrentou o Botafogo na Libertadores foi a saída de William Gomes, que não rendeu bem naquele jogo, para a entrada de Luciano, que voltou à faixa central no esquema 4-2-3-1. O São Paulo mostrou os mesmos padrões de sempre, como tem acontecido recentemente, cometeu erros perigosos no início da partida. Luciano perdeu uma bola no campo de defesa e Arboleda fez uma virada de jogo sem direção. No geral, foi um primeiro tempo fraco de ambas as equipes. O Corinthians, que parecia estar um pouco mais ligado no jogo, perdeu completamente o rumo com as duas expulsões. A partir daí, a diferença entre os times só aumentou, e o resultado poderia ter sido muito mais expressivo para o São Paulo. Fagner foi expulso após uma falta em Caleri, e Lucas converteu o pênalti. No segundo tempo, André Ramalho também foi expulso após acertar o braço em Luciano, deixando o Corinthians com 9 jogadores. Com muito espaço no campo, o São Paulo controlou o jogo com facilidade. Mesmo assim, o torcedor sentiu que era uma oportunidade para uma goleada histórica, já que o tricolor teve volume de jogo e superioridade para isso. Houve chances claras desperdiçadas, como a de Rato, que ficou cara a cara com o goleiro Hugo Souza. Em vez de ampliar o placar, o São Paulo acabou sofrendo um gol de Yuri Alberto e, por alguns momentos, quase cedeu o empate em 2-2. No entanto, o Corinthians não conseguiu aproveitar suas chances, e André Silva fechou o placar em 3-1. O resultado foi ótimo para o São Paulo, foi a primeira vitória de Zubeldia em um clássico, garantiu uma pontuação que mantém o time nas primeiras posições do campeonato e aumentou a dificuldade do rival na briga contra o rebaixamento. Em termos de desempenho, o tricolor ainda pode melhorar. Mas vencer um clássico depois de uma semana difícil traz sentimentos positivos. O time mostrou que tem forças para reagir, e agora é focar no próximo desafio, sábado, às 19 horas, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Por outro lado, o desempenho em campo deixou a desejar. O São Paulo ficou tocando a bola para trás o tempo todo, sem agressividade, jogando muito para os zagueiros e para o goleiro, e Zubeldia não fez nada para mudar isso. Na minha opinião, o técnico mostrou receio em fazer substituições. O São Paulo venceu, mas passou por sufoco, mesmo com 2 jogadores a mais. Era um jogo para ganhar de pelo menos 5-0, mas o time não conseguiu jogar bem. Estava lento demais, o time não conseguia puxar contra-ataques e parecia focado apenas em manter a posse de bola, sem criar oportunidades claras. A bola ia para o goleiro e para os zagueiros a todo momento. O técnico deveria ter tirado jogadores como Wellington Rato, Rafinha e Luciano, e dado uma chance a Igor Vinícius, Eric e William Gomes. Mas, infelizmente, o técnico foi cauteloso demais. E aí, Muricy Ramalho, será que você pode dar um conselho para esse técnico medroso? Além disso, Luiz Gustavo já mostrou que não dá mais. Precisamos pensar em mudanças para melhorar a equipe.